Olá pessoal, meu nome é Hugo S. Macedo e sejam todos bem-vindos ao canal de Macedo. Antes de mais e como sempre, eu gostaria imenso de pedir a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que não se esqueçam de se inscrever no mesmo. É só clicar onde diz inscrever e os demais, por favor, deixem ficar um gosto no decorrer ou mesmo até no final do vídeo. Hoje eu estou a usar um cenário totalmente diferente. Porquê? Porque acabei de receber uma mensagem e esta mensagem tocou-me tanto a ponto de decidir, nesse exato momento, fazer um vídeo. Eu estava a caminho do ginásio e achei melhor não esperar até chegar a casa ou até chegar ao serviço. Achei melhor eh, parar, mesmo aqui na rua, e fazer este vídeo para falar, porque é algo que é extremamente preocupante. Eu já fiz um vídeo no passado que os amigos não têm obrigação de dar nada, a não ser amizade, a não ser amor, carinho e suporte. E este vídeo que eu recebi agora, nesse exato momento, e que me está a levar a fazer este vídeo que eu estou a gravar agora para vocês, é um vídeo que tem um pouco a ver com isto. É um jovem que foi para Angola e ele está fora de Angola há muitos anos. Ele resolveu ir para Angola a visitar a família, a fazer alguns investimentos e ele acabou por ser envenenado. Então, é uma situação muito, 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 muito triste. Eu quero falar sobre isso porque isto tem a ver com muitos fatores. Isto tem a ver com o fator de que nós, os angolanos, acreditamos que um amigo tem a obrigação de fazer coisas por nós, quando na realidade não deveria ser assim. Porque ninguém é obrigado a fazer nada por nós. Está a perceber? As pessoas acreditam que se o amigo se dá bem na vida, tem a obrigação de dar dinheiro, tem a obrigação de comprar coisas, quando não deveria ser assim. Está a perceber? Você muitas das vezes não sabe se o teu amigo no país em que está, se está a comer, se não está a comer, se pagou a renda, se não pagou, e do nada você começa com os pedidos: olha, envia-me US$ 60 para que eu consiga tratar do meu passaporte aqui em Angola. Olha, por favor, não tenho comida em casa, envia-me aquilo, envia-me aquilo outra. Eu não sou teu banco, eu não tenho obrigação de fazer essas coisas por ti. Eu sou daquele tempo em que você não pede nada a ninguém a não ser trabalho. Está a perceber? Eu já fiz um vídeo sobre isso no passado. Mas, olha, sabem o que mais? Eu vou passar. Olha, é assim: o vídeo que me enviaram e que me transtornou é um vídeo muito longo, é um vídeo de 10 minutos. Então eu tive que fazer grandes cortes no vídeo para vos poder apresentar um pouquinho o que seja. Então eu vou apresentar a primeira parte do vídeo. Fiz cortes, ficou uma parte muito, muito curta. E depois dessa primeira parte, eu vou falar mais um bocado, depois apresento uma segunda parte, depois falo mais um bocado e apresento uma terceira parte do mesmo vídeo. Deem uma vista de olhos nesta primeira parte do vídeo. Alerta família, outras coisas exame na bomui. A inveja, cada dia que passa, está mais tenebrosa. Aconteceu uma tragédia muito forte, catastrófica, no Zango 4, na rua da SIAC. Tem um jovem que foi para Portugal, emigrou, fez lá 12 anos em Portugal a trabalhar na pedreira, quer dizer, todo tipo de trabalho que aparecia em Portugal ele trabalhava. Fez 12 anos lá, puxou a família, tirou a família daqui de Angola, levou a Portugal. Depois de 12 anos, ele volta para Angola, porque deixou aqui outras famílias, que são a mãe, o pai, os irmãos, as tias. Ele vem para a casa do pai, ficou na casa dos pais durante 7 dias. Ok, vocês viram esta primeira parte. É o jovem que viveu, que emigrou para fora de Angola, que fez muitos trabalhos, construiu a sua vida e resolveu ir para Angola. Então, isso é o seguinte: nós, quando imigramos, quando saímos de Angola, a gente passa muitas dificuldades. As pessoas que estão em Angola têm aquele conceito de que nós aqui estamos a viver maravilhosamente bem e tudo mais, mas não sabem muitas das vezes o que é que as pessoas passaram, o que é que nós aqui passamos para atingirmos o ponto em que a gente atingiu. Então, não é certo nos verem como se fôssemos uma caixa de dinheiro para enviarmos dinheiro. Está a perceber? Muitas das vezes, estes US$ 60 que você acha que não é nada, mas que se fosse alguma coisa você não me estaria a pedir, que você acha que não é nada, estes US$ 60 muitas das vezes, e que você quer que eu envie para ti, não é? Estes US$ 60 podem me fazer falta para pagar uma conta, a conta de luz, a conta de água, não é? Ou mesmo até a juntar para a renda de casa. Está a perceber? Nós aqui, nós passamos dificuldades. Se não passamos no princípio, passamos no meio ou no fim, mas nós passamos dificuldades. As coisas aqui não é só chegar e viver um mar de rosas. Há dificuldades, então não é justo que as pessoas em Angola nos vejam como se fôssemos uma fonte de renda. Está a perceber?
não sabem se estamos a comer, se não estamos a comer, é só fazer os pedidos. É extremamente triste. E depois, muitas das vezes, quando a gente não satisfaz a vontade dessas pessoas, essas pessoas começam a ganhar inveja, começam a ganhar ódio. E a gente, quando vai para Angola, o que é que acontece? Corremos perigo muitas das vezes. Por quê? Porque você pensa que está a lidar com uma pessoa que é amiga, ou com uma pessoa que é família, com uma pessoa que gosta de si, quando muitas das vezes aquela pessoa gostaria de estar na sua situação, uma situação que ela imagina, não sabe se é uma situação verdadeira, porque está a ver fotos suas na internet, está a ver vídeos, pensa que você está a viver uma vida de luxo, quando muitas das vezes não é uma vida de luxo, não é uma vida de luxo, é tão somente percepção. Está a perceber? Então, é nessas situações que depois acontecem isto. Depois, muitas das vezes, a pessoa vai para Angola, não é? Faz um investimento aqui, faz um investimento ali, as pessoas não gostam, ficam com aquela raiva, ficam ali a rondar. É triste. Dei uma vista de olhos na segunda parte do vídeo que eu recebi há pouco. Chamou um dos irmãos para poder comprar uma casa com ele. Foram comprar uma casa no Zango 8.000, para quem conhece. Lá no 8.000 compraram uma vivenda, até 3. Lá a vivenda custou a 9 milhões. Já estava organizada, trilhada, ele pagou. Pegou mãe no irmão, foram comprar um iate. Esse iate foi comprado no Quintalão do Petro. Quem conhece no Quintalão do Petro, tem lá um parque de estacionamento onde tem muitos carros. Então ele foi lá comprar um iate novo. Esse iate que ele comprou, levaram numa oficina onde pintaram azul e branco, porque o carro estava pintado cor de leite. O iate tiveram que pintar azul e branco para meter na via. Ele fez tudo isso, comprou o iate, meteu no processo, comprou a casa no Zango 8.000 e comprou um turismo. Ok. Antes de eu ter passado por esse vídeo, eu estava a dizer que muitas das vezes as pessoas, a gente vai para Angola para fazer certos investimentos e as pessoas ficam ali a rondar e tudo mais. É um perigo. Olha, eu lembro-me que há uns anos atrás, há uma moça que estava a planear ir para Angola, uma moça que vive aqui nos Estados Unidos, estava a planear ir para Angola de férias e ela assim a conversar comigo: ai, Hugo, eu estou com um bocadinho de receio, vou para Angola de férias, mas sabes como é que é? Ali as pessoas invejam, podem me fazer mal e não sei o quê. E eu dentro de mim pensei muito mal desta moça. Eu disse: oh, essa moça com essa mania de perseguição, isso é coisa de gente matumba, gente atrasada. As pessoas em Angola também viajam, as pessoas em Angola as pessoas acham que as pessoas em Angola agora vão ficar com raiva de tipo, tu vives fora e não sei o quê. Eu achei essa rapariga uma matumba, uma buçal. Mas sabem o que mais? Hoje, baseado naquilo que eu tenho visto, aquilo que eu tenho escutado, talvez ela não estivesse errada, talvez ela estivesse certa. Porque realmente as coisas não estão muito bem em Angola. As pessoas não estão bem, as pessoas estão a lutar por uma vida melhor e muitas dessas pessoas já têm um instinto mau, então começam a ganhar raiva daqueles que conseguiram sair. E essa raiva é manifestada de diversas maneiras. Muitas das vezes é manifestada com uma piada, com um mau olhar, ou muitas das vezes até com esta situação deste rapaz que foi envenenado. Está a perceber? Olha, dei uma vista de olhos agora à terceira parte do vídeo que eu recebi e que é a razão pela qual eu estou a fazer este vídeo para vocês. Realizou um evento com toda a família, que era uma mesa composta por 20 pessoas. Lá comeram, beberam, começaram com o evento às 18 horas, saíram de lá 0 hora. Como ele alugou carros, pagou aplicativos, foi também o IASE, então pegaram todo o pessoal, eles tiraram daí, voltaram para casa. Afinal de contas, no meio das 20 pessoas que estavam na mesa a conviver com ele na despedida para ele voltar em Portugal, alguém levou seringa de água de bateria, colocaram na cerveja dele. Ele, quando saem daí às 0 hora, voltam para casa. Eles estiveram aqui na casa dos pais, porque ele, de que veio de Portugal, estava na casa dos pais. Ele ficou aqui praticamente um mês a resolver a situação para depois voltar. Família. Vocês viram esta terceira parte. É lamentável, é triste. Mas esta situação deste moço, isso não acontece tão somente em situações familiares, também há situações de amizades. Olha, eu tenho muita gente que está em Angola e que me pede coisas. E muitas dessas pessoas até não são assim tão chegadas, mas estão sempre a pedir coisas. E eu me pergunto, mas por que me estão sempre a pedir coisas? Será que eu dou a entender que eu tenho, que eu posso? Eu também estou aqui, estou a lutar pela minha vida. Está a perceber? Envia-me dinheiro, estou doente, não sei o quê, mas eu sou banco, eu sou teu quê?
Mesmo até que eu tivesse que enviar coisas, não é? É para a minha família, eu tenho família, não é? Não é para todos. Imagina se eu for enviar coisas para todos os meus amigos. E o que é que te faz crer que eu tenho a obrigação de te enviar alguma coisa? Eu não tenho obrigação nenhuma. A única coisa que eu posso fazer na minha possibilidade, é se tu vies para aqui, eu ajudar-te, encaminhar-te e tudo mais. Hugo, tu conheces alguém que está em Angola que me pode arranjar um emprego? Aí é outra coisa. Está a perceber? É um absurdo. Então, as pessoas criam essa expectativa e quando não conseguem, começam a ganhar raiva, começam a ganhar ódio. Ou muitas das vezes, mesmo até depois de conseguirem, depois de tu ajudares, se for daquele tipo de pessoa que gosta de dar, de esbanjar e tudo mais, depois que tu esbanjares, mesmo assim continuam a ganhar inveja, porque querem sempre mais e mais e mais e mais. Eu digo-lhe uma coisa, quem gosta de si, gosta da sua conversa, gosta da sua companhia, gosta dos seus conselhos. Não está à espera que você abra o bolso para que comece ou que continue a gostar de si. Está errado. Está errado. Está a perceber? Então, esse vídeo que eu recebi é um vídeo extremamente preocupante. Ok? Ok. Olha, da mesma maneira como eu comecei, eu vou terminar este vídeo pedindo a todos aqueles que assistiram a este vídeo e que não estão inscritos no canal, que por favor inscrevam-se no canal, é só clicar onde diz inscrever, partilhem este vídeo porque este tema é muito sério, seria muito bom que muita gente se apercebesse disso, que muita gente visse isso e que começássemos a refletir sobre esta situação, que é uma situação extremamente preocupante. Deixem ficar um gosto e eu vos vejo no próximo vídeo. Sendo assim, bye, bye, bye and